Boa noite. Quando a gente ouve falar, essa pessoa é uma grande devota, ou ele é um devoto, o que é isso? O que é ser um devoto ou uma devota? Começou com um questionário já, né? Seguidor. Legal. Vocês são devotos ou não? A devoção ela pode te levar para um caminho sério. Bom, então pelo menos já conectou devoto com devoção. Já foi um passo a mais. Então já que você deu um passo a mais, eu vou dar um passo a mais também. O que é devoção? A gente fala disso no caminho espiritual, religioso, devoção, devoto, mas o que é devoção? Confiança. O que mais? Entrega. Crença. Fé. Conexão. Então, devoção é estar ou tentar se conectar. No caso de um caminho espiritual, no caso de um caminho religioso, a gente está se aproximando ou se conectando ou tendo fé ou com o divino, com Deus. Certo? E essa devoção pode ser diferente ou não? De pessoas para pessoas? Pode? Sim. Será que tem uma devoção que é maior que a outra? Ou não? Tem? Diferente? O nosso mestre falou uma coisa muito legal sobre devoção. Quando a gente pensa em devoção, talvez a gente imagina só aqueles atos de entrega, de um amor incondicional, ou de alguém ajoelhado no altar chorando em lágrimas para Deus. Talvez essa possa ser um aspecto, mas não é só isso. Porque se só esses momentos fossem devoção, quanto tempo a gente seria devoto? Um grande mestre falava assim: o ser humano derrama rios de lágrimas para os familiares, para o emprego, para os objetos dele que ele ganha e perde, mas para Deus não sai nenhuma. Aqui é um deserto. Então, devoção, sim, é o seu ato de expressar-se para Deus, de se conectar, de se comunicar, mas não necessariamente só quando o seu coração está cheio de amor, de devoção. Então, ele abriu um pouquinho as nossas possibilidades, nosso mestre. Ele falou que devoção é tudo que você oferece para Deus. Sem linhas pequenas, sem nada, tudo. Se eu não estou num dia bom, Deus, esse dia, desse estado que eu tenho hoje para te oferecer. E assim por diante. Tudo que eu oferecer para o divino se torna devoção, porque eu estou me conectando. E aí fica um pouco mais fácil e aplicável para a gente. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis um pouco com esse tipo de conceito. Como assim? Cheguei irritado da rua, mal-humorado, eu vou oferecer isso para Deus? Sim. Melhor para ele do que para os outros membros da sua família. Melhor se transformar isso em devoção do que uma guerra. Então tudo, absolutamente tudo das nossas vidas pode ser transformado em devoção se a gente canaliza para o divino. E isso é um treino. Eu estou falando isso porque tem uma escritura que chama Bhagavad Gita.
E nessa escritura, num determinado capítulo, o Senhor Krishna, que é a manifestação do divino, nessa escritura, classifica os seres humanos em 2 tipos: os devotos e os não devotos. E os devotos ele classifica em 4 categorias. Eu vou ler para vocês. Esse aqui é o capítulo 7, que chama A Yoga da Sabedoria e da Sabedoria Aplicada. Então ele começa no verso 15. As pessoas que buscam atividades negativas, que são ignorantes, ou de uma natureza humana inferior, e aqueles que intelecto e sabedoria são sempre conduzidos de uma maneira incorreta ao viver no mundo, esses realmente não buscam a mim. Então esse aqui é o primeiro, os não devotos. Ele fala de ignorância e ele fala de natureza humana inferior. Tem muita gente que é não devoto ou não? Tem muita gente que não aceita Deus, que não considera que exista algo superior a essa existência individual. Não é muito incomum. E isso vem de onde? Ele falou aqui, e a gente estudou isso várias semanas antes. Vem da ignorância. E a ignorância se manifesta na vida como ego. Então, uma pessoa que não considera que existe um Criador, ou exista um ser superior, tornando essa existência harmoniosa, e tudo o que acontece, ela enxerga só ela e se enxerga como aquela que faz tudo, ou responsável por tudo, é uma pessoa ignorante nesse aspecto espiritual. Eu estava lembrando quando eu pensei nesse verso, há uns 5, 6 anos atrás, eu estava fazendo um programa em Aracaju. E aí, como é praia lá, acaba o programa, normalmente ou eu vou caminhar, ou eu pulo de uma refrescada. Esse dia eu só estava caminhando, aí caiu um pé d'água. E eu fiquei num lugar coberto. Só estava eu, não tinha ninguém lá. Apesar de ser aquele calor, quando chove, eles pensam que é inverno. E aí eu fiquei esperando um pouquinho passar a chuva e tinha uma poça d'água no chão. Estava chovendo e ventando. E o que acontecia? Naquela poça d'água, quando a chuva caía, fazia umas bolhas na água. E o vento que estava soprando empurrava as bolhas. E eu fiquei olhando um pouco aquilo. Aí o vento empurrava a bolha. Depois de um tempo a bolha desaparecia. A poça continuava e o vento continuava soprando. Eu não sei se alguém passou lá perto, mas se alguém passou, viu um ser desse de laranja assim, olhando para uma poça d'água e dando risada, ele falou, é melhor nem chegar perto. Mas o que naquela hora foi quase que uma revelação para mim. O que acontece? Nós somos essas bolhazinhas. Surge por um momento, o vento é a nossa respiração, o sopro da vida. Essa poça d'água é essa existência divina por trás dessas bolhas. E essas bolhas existem por um tempo e voltam para onde? Para a poça. E elas são feitas do quê? Da água da poça. Não tem como elas se desconectarem da poça, agora eu sou individual. Sempre elas estão conectadas. Então, o que é o ego? Ou essa ignorância citada nesse verso agora? É imaginar que eu sou uma bolha separada. Eu sou essa bolha. Pequena, grande, bonita ou feia. E esquecer que eu estou conectado com a poça.
e que tem esse vento soprando também. Então, quem não consegue perceber isso ou não entende essa existência além da bolha, é descrito nesse verso como ignorante ou como não devoto. Certo? Essa é a primeira categoria. E aí ele fala nesse segundo verso, existem 4 tipos de devotos, que são nobres em ações e que meditam em mim. Aí ele fala as 4 categorias. Alguém aflito. Aqueles que buscam conhecimento. A pessoa com desejo por posses materiais. E a pessoa sábia. E ele não tá falando, ele falou que todos são nobres e devotos. E aí cai naquela teoria que o nosso mestre falou, aquele conceito. Tudo que você oferecer para Deus é devoção. E ele fica contente. Então, é aquele que está sofrendo. Se a gente pensar, tem muita gente que busca Deus ou um caminho espiritual religioso, por quê? Sofrendo. Eu não achei solução em lugar nenhum. Não tem médico, não tem que me alivia. Aí começa a buscar um caminho religioso ou espiritual. A segunda categoria era aqueles que querem saber. Conhecimento. Curiosidade. Entender alguma coisa. Também. Tem pessoas que pegam escrituras e devoram e ficam só estudando. São devotos, porque estão estudando e estão próximos, mas... A terceira é posses materiais. Também tem. Tinha uma vez num reino, um monge chegou até esse reino. Porque os monges errantes na Índia, eles são mendicantes. Eles andam sem nenhuma posse, e quando eles têm fome, alguma necessidade, eles vão lá e pedem. Ele chegou nesse reino e falou, eu queria conversar com o rei para pedir. E aí, tá bom, ele tá lá orando. Aí esse monge falou, puxa, nossa, um rei, que legal, ele tá orando. Deixa eu lá, quando ele acabar a oração, aí eu converso com ele. E aí ele sentou para orar também. E aí o rei estava orando alto em frente do altar. Deus, me dá mais um pouco de dinheiro. Deus, aquele exército inimigo eu acho que é mais forte. Me dá mais força. Deus, me dá um pouco mais de terra. E esse monge ficou quieto lá. E aí quando o rei estava acabando de orar, o monge levantou e foi embora, sem falar com o rei. Aí o rei, mas espera aí. Você veio até meu reino, é uma honra te receber aqui. Como você está indo embora? Certo que você veio pedir alguma coisa. Ele falou, eu vim pedir. Mas aí, depois de ouvir essa oração, como um mendigo pode pedir para outro mendigo? Não vai dar. Eu aprendi com você, é melhor eu pedir direto. Para que intermédio? Então, claro, as pessoas oram por posses. E pedem. E lembra, não tem nada de errado. A gente tem que pedir de acordo com o nosso coração. Uma vez, quando eu morava no orfanato lá na Índia, trabalhando lá, da nossa organização, em 2011, eu tive uma ideia brilhante, que eu não parava de pensar naquelas crianças, como eu poderia ajudá-las. Tinha umas 350, 400 crianças, de 2 anos de idade até 15. E eu tive uma ideia brilhante de colocar uma caixa de sugestões para saber o que elas queriam. Primeiro que eu coloquei a caixa de sugestões baixa, as primeiras vieram e arrancaram a caixa. Aí eu aumentei um pouquinho a altura e elas começaram a colocar papelzinho. Só que eu não falei nada, falei, o que vocês gostariam? Só que imagina a imaginação de uma criança. Aí começaram a colocar, eu quero uma bicicleta. A outra, eu quero ir para minha casa. E aí uma começou a inspirar a outra, põe isso, põe aqui. E aí começaram a viajar. Eu quero voar de avião.
Ou seja, aquela caixa não era uma caixa de sugestões, virou uma caixa de sonhos. E aí, imagina o meu estado. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para essas crianças? Eu queria ajudar e olha a situação que eu fui parar. E aí eu fui conversar com outro monge, que era o diretor da escola. Falei, baba, e agora, hein? Ele falou, tudo bem. Eu nunca esqueci isso. Ele falou, pergunte o que elas querem, mas dê o que elas precisam. Não tem problema. Elas podem expressar os desejos delas, mas não quer dizer que você vai realizar todos. Você vai analisar e vai ver isso aqui é bom, isso aqui não é. E isso é a mesma coisa com a nossa relação com Deus. Eu posso pedir o que está no meu coração, eu posso pedir o que eu quiser, mas não tenha expectativa muito alta de que tudo vai ser realizado ou tudo vai acontecer. Qual era a última categoria? Sábio. Sábio. O que significa isso? Aquele que é sábio. Nós vamos falar do sábio. E dessas 4 categorias, será que tem alguma superior ou não? Uma cabeça balançou assim, outra assim. Sábio. E esse é o último verso que ele fala. E dentre esses, o sábio é o melhor, porque ele está sempre em união ou conectado com o divino. Ele tem uma devoção focada e ele é muito próximo a mim. E o que significa sábio? É o oposto do aquele primeiro verso que é ignorante. É aquele que entende essa existência. É aquele que entende o propósito de viver. E o que ele está fazendo aqui, para onde ele tem que ir e como ele deveria viver. Então ele entende a relação com o divino. Esse é o sábio. Teve uma outra história, antes de começar a guerra da Bhagavad Gita. O Sr. Krishna estava descansando e os 2 generais, que eram primos, um do exército do mal, que chamava Kauravas, e outro do Pandavas, Arjuna e Duryodhana. Eles eram primos. Os 2 foram pedir ajuda para o Sr. Krishna, que é a manifestação do divino. Quando eles chegaram lá, Krishna estava dormindo. O Duryodhana, que era do exército do mal, chegou primeiro. E aí, o trono de Krishna estava vago, porque ele estava dormindo, e o Duryodhana falou, ele não vai se importar se eu sentar aqui nessa cadeira. Sentou lá no trono dele, do lado da cabeça de Krishna. E aí depois chegou Arjuna, e viu que Krishna estava dormindo e falou o quê? Eu vou me sentar nos pés dele. Porque eu posso massagear um pouquinho os pés dele, eu posso fazer algum serviço para ele. E aí o que acontece? Quando Krishna levantou, quem ele viu primeiro? O pé, porque ele levantou e olhou Arjuna, que estava no pé. E aí ele falou, Arjuna, que bom que você veio. O que eu posso te ajudar? E aí Duryodhana ficou louco, porque ele já era meio invocado. Ele falou, eu cheguei primeiro, estou te esperando. E como se pergunta a ele? Ele falou, bem-vindo, é que eu vi ele primeiro. Mas agora eu já perguntei para ele o que eu posso fazer por ele. E eu pergunto para você agora, o que eu posso fazer por você? E aí os 2 falaram, a gente veio buscar apoio para a guerra. Era um, ia lutar contra o outro. E aí Krishna falou assim, eu não posso estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o que eu vou oferecer? Para um de vocês, eu vou oferecer todo o meu apoio militar. Eu tenho milhares de soldados que são quase invencíveis. Eu tenho todo tipo de armamento. Eu tenho generais que sabem toda a estratégia militar. Essa é uma opção. E a outra é, eu vou apoiá-lo, mas eu vou sozinho, eu não vou lutar, e a única coisa que eu vou fazer é conduzir a carruagem. E aí o Duryodhana, que era do exército negativo, já estava desesperado. E aí Krishna falou, mas com uma coisa, eu perguntei primeiro para Arjuna o que eu podia ajudar. Então ele vai escolher primeiro.
Imagina o estado do Duryodhana, que era ele tinha uma mente muito negativa. Ele que causou toda a guerra. E ele estava suando frio. E Arjuna abriu um sorriso e falou assim: é óbvio que eu escolho você. E Duryodhana abriu um sorriso. Ele devia estar pensando: Arjuna é o ser mais estúpido que eu já vi na minha vida. Ele não escolheu um exército inteiro. Ele escolheu um ser que não vai carregar nenhuma arma e lutar e só vai conduzir a carruagem. Tem tantos condutores de carruagem, por que ele... E aí Duryodhana na hora foi embora, feliz da vida, falou: parabéns, Arjuna, puxa, que decisão sábia. E ele foi embora feliz da vida, pulando. E aí Krishna falou: Arjuna, preciso te perguntar, que raio de decisão foi essa? Aí Arjuna falou: você acha que você me engana? Você, como companheiro, a guerra está ganha. Não importa número de exército, não importa número de arma, não importa nada. A sua presença divina do meu lado, eu já saio daqui com a certeza de que essa batalha está ganha. Não importa. Isso é o saber. Se eu tenho o apoio divino do meu lado, não importa a situação que eu esteja passando, não importa a adversidade, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é a perspectiva. E é por isso que essa pessoa é considerada como o maior devoto, porque ele tem a compreensão. Todos são, mas essa é a pessoa de maior compreensão. Dá para entender? Vamos pegar um exemplo. Um naufrágio. Vamos pegar essas 5 categorias. E aí ficaram 5 pessoas boiando no oceano. Elas começaram a pedir socorro. Uma falou assim: como pedir socorro? Eu sei nadar, eu me viro. Pegou e saiu nadando. Sem saber a direção, sem saber onde era a praia, saiu nadando. Quem é esse? Desses 5. É o não devoto. Os outros 4 continuaram falando: socorro, socorro. Apareceu um barco gigante. E aí nesse barco, o dono do barco chegou para o primeiro e falou assim: que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? O que vocês iam falar? E ele falou assim: eu já estou cansado de bater a perna aqui para ficar boiando. Você pode me arrumar um colete salva-vidas? O barqueiro olhou e falou: tá bom. Deu um colete salva-vidas para ele. E ele ficou feliz. Maravilha. Obrigado. E aí o barqueiro foi perguntar para o outro que estava lá: como eu posso te ajudar? E aí esse outro lá boiando no meio do oceano falou assim: eu só queria saber uma coisa, que horas o sol se põe aqui? O barqueiro respondeu: qual é o tipo de peixe que passa normalmente por aqui? Os ventos são... Fez umas 3, 4 perguntas, o barqueiro respondeu e ele falou: muito obrigado, agora eu estou feliz. Tá bom. Foi perguntar para o outro que estava lá boiando também, ficou feliz quando chegou o barco, falou: e como eu posso te ajudar? Ele falou: eu queria um colete também igual aquele primeiro, mas me dá mais uns 5 ou 6. Mas para quê? Talvez mais pessoas que naufragaram venham aqui, eu posso vender. Eu posso dar uma força para eles. Tá bom. Foi maravilha. Ficou todo contente boiando com um monte de colete. E aí faltava um que estava boiando e o barqueiro não encontrou. E aí quando ele virou para o lado, a pessoa estava em cima do barco já. Ela nem perguntou o que eu quero. Quando ele olhou, a pessoa já estava lá em cima. É engraçado isso. Mas se a gente for pensar, é a nossa vida. E a maneira com que a gente se conecta com Deus. Os 4 que ficaram lá e pediram socorro, aqui são chamados de devotos e pessoas nobres. Por quê? Porque elas estão se dirigindo para Deus. Mas o tipo de coisa que a gente pede, ou a maneira com que a gente se comunica, mostra a nossa maturidade com relação ao divino e de compreensão. E por que aquele que é sábio,
aqui é o superior. Vamos pensar no primeiro caso. Aquele que pediu um colete salva-vidas, ficou boiando e ficou feliz com o colete. Ele resolveu aquele problema. Mas foi o único ou não? Não, daqui a pouco a água vai esfriar, daqui a pouco vai vir um tubarão, daqui a pouco não vai. Aquilo lá não vai resolver. Daqui a pouco ele vai cansar de outro jeito. Ou seja, ele nunca vai conseguir se satisfazer completamente. E isso era relativo àqueles que sofrem. Então, claro, quando a gente sofre, a gente tem que buscar o divino. Mas o que acontece também quando uma pessoa está sofrendo e ora? Primeiro, se ela conseguir associar a cura ou o alívio dela com o divino, ela fala, maravilha, achei minha fonte. Mas será que sempre ela vai ser atendida? Não é que não vai ser atendida, mas... eu estou com essa dor, vou orar. Pode passar, ou pode não passar. Eu estou com esse problema. Pode ser um momento para se livrar ou não. Então, uma pessoa que estabelece uma relação com Deus somente para alívio dos seus sofrimentos, tem a tendência a se frustrar em algum momento e a se decepcionar em algum momento. Certo? Então não dá para ser uma conexão ou uma relação pura e direta. A mesma coisa é que a pessoa com que quer saber o que ela vai fazer com tanta informação. O que isso vai trazer realmente de conexão com ela, com o divino? E a pessoa de posses materiais, também não tem problema eu pedir. Se eu estou com alguma dificuldade financeira ou algum problema, não importa, eu posso me comunicar como criança, como aquela caixa de sugestões. Mas os nossos desejos são infinitos. A mente humana, em quesito de desejo, é infinita. Um desejo nunca vai ser saciado por completo, ele vai gerar outros e outros. Então tá, é uma conexão, mas ainda não é a mais perfeita. E a última categoria, ele estava lá em cima do barco já. E o que isso significa? Se ele quiser um colete salva-vidas, tá lá. Se ele quiser saber que horas o sol se põe ou que peixe, tá lá. Se ele quiser outras coisas naquele barco, tá lá também. Só que ele está agora em segurança. E essa é a nossa busca de viver. Todos nós queremos segurança. Eu não quero um alívio temporário para o meu sofrimento e daqui 5 minutos vem outro ou o mesmo. Eu não quero um monte de teoria de que isso é bom, isso é aquilo, mas eu não sinto. E eu também não quero colocar a minha perspectiva de paz e de alegria ou felicidade em coisas materiais. Por quê? Porque é temporário. Os objetos quebram, as pessoas vêm e vão. Faz parte da nossa vida, mas não é lá realmente a minha fonte de segurança. Porque ninguém quer sentir paz por 5 minutos. Eu quero sentir paz o tempo inteiro. O que eu estou buscando na vida é a minha alegria constante, incessante. Eu não faço nada nesse mundo para ter uma experiência de alegria ou de paz temporária. Mas eu ainda não achei. E por que eu não achei? Porque eu ainda não busquei no lugar certo. E o lugar certo é subir no barco. Isso dá para entender? É só uma compreensão, e essa compreensão traz uma relação diferente com Deus, com o Criador. Alguém tem alguma pergunta? Quando você fala assim, eu não busquei no lugar certo, me traz um pouco assim, eu não soube pedir realmente o certo, talvez, não sei. Porque essas pessoas, elas até buscaram o barqueiro, mas não souberam o que pedir. Legal. Legal. Elas não sabiam, talvez, a capacidade que o barqueiro tinha e o que ele tinha para oferecer para elas. Sim. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu preciso entender
O que esse barqueiro divino tem para me oferecer? E será que as coisas que eu estou pedindo para ele agora não são somente umas migalhas? E eu poderia ter muito mais? Essa é a compreensão. Então, talvez se satisfazer com um colete, se você pode subir no barco. É isso. Uhum. Como subir no barco? Ah, a escadinha estava lá. Escadinha. Você tem uma escada dentro de você. Seus chakras, sua consciência tem que subir. Daqui para baixo, o oceano do mundo, 5 chakras inferiores. Daqui para cima, barco, seguro, fora das tempestades. Meditar. Todas as categorias são boas, não importa. Mas é um grau de maturidade, de compreensão. Aí a gente fala, tá bom, tudo que eu estou buscando é Deus, mas o que isso quer dizer? O que é Deus? Qual é a minha compreensão de Deus? Porque se eu não tenho pelo menos uma compreensão, uma ideia, fica difícil também, quando eu passo por algum momento difícil, algum outro, falar, eu só quero você porque você é o meu barco, minha segurança. Deus, em sânscrito, é chamado de Brahman. Mas o conceito do que é Deus, na verdade, não pode ser descrito. Mas eles falam 3 palavras. Sat, Chit e Ananda. O que é o divino? Sat é existência eterna. Chit é consciência infinita. E Ananda é o quê? Bem-aventurança, alegria. O divino é consciência eterna, infinito, e ele é a bem-aventurança. E é o que eu estou buscando, a bem-aventurança. E não é um ser que está em algum lugar esperando, quando eu falar, ó Deus, ele vai falar, oi, fala. Uma barba branca, bonita, bem longe que eu tenho que falar com um megafone. Não. Ele está aqui? Tá. Ele está aí? Tá, ele está em toda parte. E isso é Sat. Ele permeia tudo. Ele permeia os objetos que eu estou buscando. Ele permeia a sabedoria que eu estou buscando. Então, tudo que eu busco é essa essência divina em toda parte, mas eu não sei. Então, quando eu começo a me conectar cada vez mais com essa essência divina que está em mim, através de meditação e de oração, eu começo a ter experiência de Ananda, que é a bem-aventurança, que é a presença dele. E o que acontece com as minhas outras necessidades? Não é que vão desaparecer ou eu não vou precisar de mais nada. Mas elas não ficam tão importantes como eram antes. Por quê? Porque a minha relação com o corpo, com a mente começa a mudar. Doenças vão vir para uma pessoa que está conectada com o divino? Sim. Mas ela não vai se afetar tanto quanto antes, porque ela está estabelecida em Ananda, na natureza divina. Tudo é a presença do divino, inclusive a matéria. Nesse livro tem a presença do divino ou não? Tem. Por quê? Porque tudo é feito desse componente chamado prana. Todo o universo, a criação, é formado de prana. Prana é como se fosse a manifestação primeira do divino na criação. O divino, quando se manifesta numa forma física, a primeira manifestação dele, muito menor ou mais sutil do que nêutrons, prótons, elétrons, é o prana, que começa a vibrar e com uma vibração diferente começa a formar a criação toda. Tudo, mesmo naquilo que parece inerte, é formado de prana, ou tem consciência. Não é que o livro é vivo, mas a matéria que compôs esse livro e toda a criação é a presença do divino também em forma de prana. Então, uma pessoa que começa a se conectar cada vez mais com o divino, se abrir mais para o divino e perceber o divino, ela vai estar cada vez mais estabelecida em Ananda, que é a própria
definição dele. Então, qual deveria ser a nossa atitude ao viver? Claro que como crianças do divino, da mãe divina, eu tenho que pedir. Estou precisando disso. Não estou feliz com isso. Eu tenho que pedir e orar. Mas eu tenho sempre que buscar essa conexão. Deus, é a felicidade que eu estou buscando. E eu sei e eu entendo agora. É só em você que eu vou encontrar. E a partir dessa conexão, ela vai se espalhar por toda parte. Então, busca essa felicidade, porque ela é a suprema. E todo o resto vai vir. Busca subir nesse barco primeiro. Depois você vai ter tudo o que você quiser. Não é deixar de viver, mas não esquecer dessa conexão. Não esquecer de aonde você pode chegar. Não esquecer o potencial que você tem nessa vida. Nós não somos mendigo pedindo migalha ou moedas para Deus. Nós somos herdeiros. E é isso que a gente deveria saber. E entender até onde eu posso chegar. O que eu posso demandar? Tudo. Eu não preciso nem pedir, eu sou o herdeiro. Essa conexão. E a experiência através da meditação, a experiência através da oração, vai nos aproximando dessa nossa relação verdadeira com Ele. Isso está claro ou não? Uma pergunta. Uhum. Você, com o seu cotidiano, assim, sendo monge e tal, você não tem algumas privações também? Privações em que sentido? De alimentação, tudo assim. E esse barco não ofereceria tudo? Ou você considera que isso é algo que não... Tudo o que for necessário para você, tudo que for dentro do seu desejo ou da sua necessidade, esse barco vai prover. Tudo. Mas para a vida de cada um. Então não quer dizer que eu estando nesse barco, eu vou ter coisas que não são necessárias para a minha vida ou que eu não considero como algo que eu almejo ou busque. Então todos têm algum tipo de necessidades ou alguns tipos de desejos, mas não é igual para todos. Mas esse barco vai suprir exatamente tudo que você precisa, que você, mas talvez de uma maneira diferente. Dá para entender? Então, para mim, por exemplo, você falou de alguma restrição alimentar. Então, eu não quero subir nesse barco porque eu estou falando, meu Deus, agora nesse baixo não tem essa comida que eu queria ou aquilo. Eu vou para esse barco e lá eu vou arrumar. Não. Então, é uma outra perspectiva. Então, dependendo da perspectiva e dependendo de como a pessoa entende a vida e as necessidades, ela vai ter uma resposta, ela vai alcançar. Mas isso é diferente de pessoa para pessoa. Deu para entender ou não? O que na verdade vai ser a experiência nesse barco? Eu estou pleno e completo. Não importa o que seja esse conceito para cada um, mas a experiência vai ser a mesma para todos. Eu estou pleno e completo. Essa é o que a gente está buscando. Tem um buraco aqui que a gente está buscando em toda parte. Em comida, em relacionamentos, em objetos, em posses, em sabedoria. Mas esse buraco continua. Porque essa plenitude não dá para vir através das outras 3 categorias. Ela só pode vir com a experiência do divino. Com a escadinha da Livre Amar. Para subir no barco. Deu para entender? É a plenitude, não é necessariamente o que eu estou buscando. Porque todos estão buscando essa coisa em comum, que é sentir-se completo. E é só lá que a gente vai achar. Você acha que em determinadas fases da vida os tipos de devoção podem mudar? Claro, em determinadas fases da vida, até mesmo durante o nosso dia. De repente você está no seu dia a dia, você recebe uma ligação e fala, essa pessoa está muito doente. Aí você vai falar, não vou orar para essa pessoa se curar porque eu só quero subir no barco. Não. Eu vou orar e falar, Deus, ajuda, alivia, cura.
Então, mas é uma relação diferente. Quando a gente compreende a nossa relação e até onde a gente pode chegar nessa existência, nessa conexão, até mesmo quando você vai para as outras 3 categorias, é uma relação diferente. Mas varia durante o dia. De repente aparece um problema financeiro na sua vida. Você vai falar, não, isso eu não vou falar com ele, porque senão eu vou cair de categoria. Não, eu vou rezar, eu vou orar. É melhor para ele do que eu ficar chorando e me lamentando para lá e para cá. Ou eu ir na farmácia e falar, me dá um Lexotan aí, alguma coisa. É melhor orar, é melhor falar. Então varia. Mas a gente nunca pode esquecer a nossa meta. Fica com a meta e aí faz todo o resto. Mas não perde a meta. É o barco. Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto vai ser acrescentado. É isso. Ele falou, Jesus em outro momento falou, não busca aquilo que enferruja, que a traça come, que os ladrões roubam. Não adianta ficar buscando essas coisas aí, porque vai sempre embora. Eu vou estar com medo da traça, da ferrugem, do ladrão. Como eu vou ter plenitude se eu estou com medo de... Tudo isso vai embora. Busca aquilo que é eterno. Certo? Devoção. Eu tenho que expressar tudo, como a gente falou. Então, eu não vou estar sempre nesse estado de romance com o divino e doçura o tempo inteiro. Mas quanto mais a gente se conectar com ele de qualquer maneira, a gente está se aproximando dessa experiência. Em tudo. Então, quanto mais eu aprender a compartilhar minha vida com o divino, mais próximo eu estou dessa experiência. Tudo. Tudo que tiver aí dentro. Compartilha. Esse é o caminho. Nosso mestre, o anterior a esse mais velhinho na cadeira. Ele falava, não existe não Deus no mundo. Mas era uma experiência, não uma teoria. Que absolutamente tudo que ele via, sentia era Deus. Essa é a plenitude. Ele falava assim, agora eu estou movendo minhas mãos, eu estou sentindo Deus. Em toda parte. E essa é a plenitude. E é isso para onde nós estamos caminhando. Gradualmente. Vamos meditar um pouco? Se quiser sentar na cadeira para meditar. Você está bem? Está confortável? Fechem os olhos, por favor. Se possível, mantendo a coluna ereta. E observa a sua respiração. A respiração é a nossa conexão. Tem alguém respirando por você, por um extremo amor, te mantendo vivo, por mais essa respiração. E ele só quer ser lembrado.
Em cada respiração, Ele está dizendo, eu estou aqui. Olha para mim. Lembra de mim. E você vai receber tudo o que você sempre buscou. Eu só estou esperando. Cada respiração que você se lembra é a sua resposta. Oh Deus, obrigado. Eu lembrei de Ti. Concentre-se. Cada respiração consciente. Com a nossa mente agitada, com os nossos desejos de extroversão, a gente se afasta da verdade. A gente se afasta da plenitude e da alegria que a gente busca em toda parte. Meditação é redirecionar nossas vidas para o caminho certo. O caminho real. Oh Deus, 24 horas por dia você respira por mim, em mim. Eu te ignoro tanto. Me ajuda a mudar. Me ajuda a sentir mais tua presença. Se revela mais na minha vida. Deixa a respiração te mostrar o caminho. Deixa ela te conduzir. Observa. E agora, por favor, faça uma inspiração lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Incline seu corpo para frente em reverência. O máximo que puder dentro do confortável de cada um. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres. Pela ignorância, meu ego ficou tão grande e acentuado, distorcido. A maior parte do tempo, eu me entendo como o centro do mundo, das atenções. E te ponho de lado. Eu me curvo. Traz mais humildade para minha vida. Traz mais compreensão da nossa conexão. E da minha insignificância enquanto indivíduo. Mas no meu poder infinito, quando conectado com você. Me ensina a entender e sentir a fonte de todo o poder dessa minha vida, de toda a inteligência, de toda a vida, de toda a habilidade. Não me deixe esquecer. Não importa o que tem no seu coração, compartilha com Deus em silêncio. Para Ele não existe bom nem mal, só existe o desejo de te ouvir, de te ajudar, de te abrigar. Esse é o segredo do viver. Ora um pouquinho em silêncio. Oh Deus, oh Deus.
Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se de novo, com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Lembrem-se que no caminho espiritual não existe esforço em vão. Sempre progredindo, sempre mais perto. Sua respiração vai mudando. Sua experiência também vai mudando. Vamos fazer agora um pouco de respirações lentas, longas e profundas. Se vocês conseguirem, façam isso pelo nariz. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale bem lenta, longa e profundamente. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Inalação lenta, longa e profunda. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Deus. Inale com amor. Exale. Espalhe amor. Mais uma inalação lenta, longa e profunda. Exale lenta, longa e profunda. Mais uma vez. Inale. Segura um pouquinho a respiração. Exale. Respiração normal, consciente. Leva sua atenção para dentro. Acima do oceano do mundo. Dentro da cabeça, concentrem-se. É o seu porto seguro. Nesse espaço, preocupações não entram, nem apegos, nem medos, nada. É só seu encontro particular com o divino. Tentem, medita um pouquinho em silêncio com a atenção interior, leves, livres.
Respiração normal e consciente. Continua com a sua atenção lá em cima. Esse é o segredo do meditar. Eu não vou me retirar do mundo, mas eu vou viver no mundo agora com uma atitude divina, com uma experiência divina, com uma conexão diferente. A partir da minha experiência de união, eu vou fazer todas as minhas responsabilidades, todos os meus deveres, mas agora com uma compreensão nova. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa missão. Esse equilíbrio. Transformando gradualmente as nossas vidas numa grande celebração, em todos os instantes. Eu preciso dessa conexão. E isso está nas minhas mãos, depende do meu desejo. Agradecendo a Deus, agradecendo aos mestres por essa oportunidade que a gente tem de refletir, de compreender e de transformar. Quão afortunados somos todos nós por recebermos essas bênçãos em forma de conhecimento. Pedindo as bênçãos deles para que a gente possa transformar teoria em prática, em experiência, em crescimento. E que nossas vidas se tornem cada vez mais exemplares e que possam servir também de ajuda, de apoio para os outros ao nosso redor. Eu agradeço a todos vocês com sinceridade e tentando perceber e sentir essa presença divina que habita em vocês, em mim, em toda parte. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós.